Vamos então a esse inusitado encontro. Inusitado porque eu realmente tive uma longa carreira como correspondente internacional, cobri eleições em mais de 30 países, eu não me lembro de um chefe de Estado emporcalhando o próprio país e para isso convoca a comunidade internacional na casa onde ele mora. Esse encontro do Bolsonaro com os embaixadores é o tema da reportagem de Adriana de Luca. Cerca de 70 embaixadores participaram do encontro no Palácio da Alvorada, em Brasília, e ouviram do presidente as mesmas teorias de fraude nas eleições que já foram desmentidas pela Justiça Eleitoral. O presidente usou novamente o inquérito da Polícia Federal sobre um suposto ataque hacker nas eleições de 2018 para desacreditar o sistema eleitoral do país. Os hackers tiveram acesso a uma dezena de senhas por 8 meses. Eles não perceberam? Bolsonaro também voltou a criticar ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Disse que o TSE não aceita sugestões das Forças Armadas e que o Brasil só terá paz caso a Corte Eleitoral altere o sistema das urnas eletrônicas. O que nós queremos? Paz, tranquilidade. Agora, por que um grupo de 3 pessoas apenas, 3 pessoas, querem trazer instabilidade para o nosso país? Não aceitam nada? As sugestões das Forças Armadas que foram convidadas. O único chefe de um tribunal superior a participar da reunião foi o general do Exército e presidente do Superior Tribunal Militar, Lúcio Mário de Barros Góes. Os representantes das outras cortes, como o STF e o STJ, também foram convidados para o encontro, mas recusaram o convite. Edson Fachin também não compareceu. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou que recusou o convite porque tem o dever de imparcialidade, com a obrigação legal de se manter distante de eventos de candidatos e pré-candidatos. Hoje, depois do encontro de Bolsonaro com diplomatas, Fachin rebateu as acusações do presidente e disse que existe um negacionismo eleitoral no país. Inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade pública importante dentro de um país democrático. E é muito grave a acusação de fraude sem apresentar prova alguma. É hora de dizer basta à desinformação. Em maio deste ano, Fachin também se reuniu com embaixadores de dezenas de nações para falar sobre o sistema eleitoral brasileiro e pediu, na época, que os países ficassem em alerta para o pleito brasileiro. Nos últimos meses, eu tive várias reuniões com diplomatas estrangeiros que servem aqui no Brasil. Foram unânimes em afirmar que a comunidade internacional vai defender a democracia no Brasil. Rubens Barbosa, nosso especialista CNN para assuntos internacionais. Rubens, desculpe a nota pessoal ao formular você uma pergunta, introduzindo você como participante na nossa roda aqui de análise. Eu estou com 52 anos de jornalismo, muito tempo no exterior como correspondente, você tem mais de meio século como diplomata. Rubens, refresca a minha memória, eu nunca vi um chefe de Estado chamar a comunidade internacional para a casa onde ele mora para falar mal do país dele. Você já viu? Boa noite a todos. Eu nunca vi, William. É uma coisa, como você falou, inusitada. Porque, como você resumiu, trata-se de um presidente que convoca representantes de dezenas de países do exterior para questionar a democracia, para questionar o sistema eleitoral e para criticar outro poder, o judiciário. Quer dizer, eu confesso, eu tive mais de 40 anos no Itamaraty, nunca vi, nem em países africanos, cuja solidez democrática não é, alguns deles não é muito grande. Não, eu não conheço, nunca ouvi falar, eu fiquei totalmente surpreso com a maneira como foi feita essa exposição para representantes, afinal são representantes de governos estrangeiros. Quer dizer, e você fazer uma diatribe contra o sistema eleitoral brasileiro, contra membros de outro poder, para essa plateia externa, é um fato inusitado, vai entrar no Guinness Book of Records, aí, porque não existe isso em lugar nenhum do mundo.
Deixa eu trazer agora a Thaís e o Caio, Rubens. Lembrando que você faz parte de uma roda, não espere eu passar a palavra, intervenha no momento e da maneira como você achar apropriado. Thaís, vamos tentar entender. O que ele estava fazendo? Pedindo socorro a alguma potência estrangeira? Dizendo, socorro, me ajudem. Eu fui eleito com uma urna fraudada, vou disputar uma eleição com urnas que são fraudadas. Alguém me socorra? William, também fiz essa pergunta hoje para as pessoas com as quais eu conversei aqui em Brasília. Algumas delas, pessoas que estão ali no círculo do presidente Jair Bolsonaro. Ouvi uma explicação que não faz muito sentido para a gente, mas que talvez pro bolsonarismo e mais especificamente para o presidente da República faça sentido, que foi a seguinte: o presidente Jair Bolsonaro não se conformou com o fato de o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, ter feito uma reunião com representantes internacionais para discutir a eleição. O que entendeu o presidente da República? Que naquele momento o ministro Edson Fachin extrapolou a sua atribuição de presidente do TSE. E volto a dizer aqui, essa explicação, ela talvez não faça sentido para a gente, mas é uma explicação que é plausível ali no bolsonarismo. Se eu fosse traduzir essa explicação, e foi como eu traduzi quando eu ouvi essa explicação para o meu interlocutor, é uma briga de quinta série. É tentando disputar o espaço e tratando de um tema bastante sério, que é a democracia, que é o nosso sistema eleitoral. Porque, de novo, de fato, naquela apresentação, não tinha nada. A gente já vê esse discurso. A gente vê esse discurso há bastante tempo. Mas eu já disse isso aqui algumas vezes. Durante muito tempo, a gente tratou apenas como retórica política. E aí, até quando trataremos esse discurso do presidente Jair Bolsonaro como retórica política? Essa é a pergunta que eu não consigo ainda responder. Você consegue, cara? Acho que tem 2 campanhas em curso. Primeiro, bem-vinda aí, Thaís Arbex, novamente. Tem 2 campanhas, presidente Jair Bolsonaro. Eu fiquei refletindo, eu sempre estou refletindo sobre isso, nós todos. Ele tem uma campanha para ganhar, para tentar ganhar, que é a campanha que tenta aprovar a PEC das bondades, é a campanha da motociata, é a campanha entregue ao Duda, lá, o marqueteiro do PL, é entregue ao Valdemar, ao Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto. Essa é uma campanha para ganhar, para tentar ganhar. E o presidente tem uma campanha para o caso dele perder. Tem uma campanha para perder. E esse ato hoje se insere dentro desse mecanismo de uma campanha para perder. Esse é um ato de perdedor, assim como contratar uma empresa para fazer auditoria na urna, assim como instigar as Forças Armadas a se mobilizarem a sua área de segurança cibernética para contestar o TSE. Essa é uma campanha para perder e ela está em curso. E se ele perder, seja no primeiro, seja no segundo turno, essa campanha e tudo isso que está sendo feito nos últimos meses, nessa campanha que eu classifico uma campanha de derrotado, vai ser colocado em prática. E aí, anuindo o que a Thaís está falando, aí que vai morar o grande perigo. Mas além desse perigo que você está mencionando, desse evento inusitado de hoje ser interpretado como conversa de perdedor, ele fez um gesto de consequências políticas brasileiras e políticas diplomáticas internacionais relevante. É realmente relevante. O chefe de Estado convoca aqueles a quem ele deu credenciais para ser recebidos por ele, com quem ele dialoga institucionalmente a respeito de assuntos importantes. Ele se dirige aos representantes da comunidade internacional e diz: eu moro num país onde roubam as eleições. Rubens, o que você consegue antecipar dos telegramas que as várias chancelarias mandaram para as suas centrais hoje, depois desse inusitado evento? Bom, a minha experiência é que se você vai convocado pelo presidente assistir uma palestra que ele vai fazer, um pronunciamento que ele vai fazer, você reporta só. E não houve diálogo, né? Eles foram lá, assistiram e vão reportar o que o presidente falou. E muitos deles vão fazer algum comentário contrapondo essas ideias, porque eu vou fazer 2 comentários sobre o que eu vi até aqui. Primeiro, essa sessão de hoje à tarde
eu acho que é parte desse roteiro do presidente para contestar o resultado da eleição. Mais do que um roteiro de perdedor, eu acho que é um roteiro de contestação da eleição. É como o Trump nos Estados Unidos tomou uma série de medidas antes da eleição para depois poder dizer que a eleição foi fraudada, que ele ganhou, que o Biden perdeu. Eu acho que essa palestra de hoje à tarde do presidente se insere nesse contexto. É um roteiro para contestar o resultado da eleição. Quanto ao argumento que a Thaís mencionou, que ela ouviu, o Fachin convocou os representantes das embaixadas dentro do contexto dos convites de observadores internacionais. Ele tinha que fazer isso, porque ele não foi discutir, como o Bolsonaro fez hoje, a qualidade das urnas, a possibilidade de fraude. Ele não foi discutir isso, ele foi conversar sobre a forma dos observadores, e que não é uma novidade agora. Em todas as eleições, o Brasil, inclusive, já mandou observadores para outras eleições, isso é normal. E a OEA concordou em mandar representantes aqui para essa eleição. Então, a conversa, essa desculpa que deram, ela é meio frágil, porque o encontro do Fachin foi dentro desse contexto, do convite aos observadores internacionais. Agora, o que é grave nisso tudo é essa minha visão de que isso é parte do roteiro para contestar o resultado das eleições. Vamos pegar esse ponto. Isso eu acho que é grave. Vamos